Uma informação importante a respeito de qualquer população é a sua densidade populacional, que pode ser definida como relação entre número de indivíduos da espécie e área ou volume, no caso de ambientes aquáticos, que eles habitam. Essa definição está representada na fórmula expressa a seguir. Nas populações humanas, o estudo estatístico do tamanho populacional e sua composição, idade, sexo, entre outros aspectos, constitui a demografia. A densidade de uma população humana é denominada densidade demográfica e calculada com base em levantamentos periódicos conhecidos como censos demográficos. No Brasil, há desde centros urbanos superpovoados até mesmo áreas rurais pouco povoadas. Nos estudos populacionais, é importante saber como uma população cresce. Para isso, estima-se a taxa de crescimento populacional, que é a variação, aumento ou diminuição do número de indivíduos em determinado intervalo de tempo. As taxas de natalidade e de mortalidade. O crescimento de uma população é determinada basicamente por dois fenômenos, de efeitos opostos: a natalidade, número de indivíduos que nascem, e mortalidade, indivíduos que morrem. Outros fatores também afetam o tamanho de uma população. São imigração, chegada de indivíduos, e a emigração, saída de indivíduos da população. O crescimento de uma população resulta da interação de 4 fatores: natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Então, a natalidade e a imigração aumentam a população, já a mortalidade e a emigração diminuem a população. A capacidade teórica de crescimento de uma população biológica é chamada de taxa de crescimento intrínseco, ou potencial biótico. O mais utilizado é o termo potencial biótico. O gráfico mostra a taxa de crescimento intrínseco para uma população de micro-organismos com índice de mortalidade zero e que duplica a cada hora. Gráficos semelhantes são esperados para qualquer população biológica. Esse tipo de curva é característico do crescimento em progressão geométrica, em que, a intervalos iguais de tempo, o número de indivíduos da população dobra. Em uma representação gráfica, o crescimento de uma população a partir de uns poucos indivíduos descreve uma curva ascendente em forma de letra S, estabilizando-se em um determinado ponto, quando é atingida a capacidade de suporte do meio. O aspecto da curva de crescimento populacional resulta da interação entre a taxa de crescimento intrínseco, o potencial para crescer, e a resistência do meio ambiente, o conjunto de fatores ambientais que limita o crescimento da população. É bom lembrar que, em condições naturais, o potencial de crescimento, o potencial biótico, é limitado pela disponibilidade de recursos do meio, como alimento, espaço e abrigo, e também pela ação de predadores, parasitas e populações competidoras. Resistência do meio, ou resistência ambiental, é a ação de vários fatores. Podemos dizer que a resistência é dividida em biótico e abiótico. Biótico seriam os predadores, os parasitas e os competidores. E abiótico, o espaço, o abrigo, a disponibilidade de luz, disponibilidade de água, por exemplo. O limite máximo de indivíduos na população, demonstrado no gráfico, é chamado de capacidade limite da população. Habitat: o local em que vive determinada espécie ou comunidade biológica, incluindo as condições ambientais daquela espécie ou comunidade. Por exemplo, quando dizemos que uma determinada espécie de pássaro vive numa determinada floresta na copa das árvores. Esse é um exemplo clássico de habitat. Quando falamos de nicho ecológico, cada espécie de ser vivo tem um modo de vida único, caracterizado pelo tipo de alimento, as condições de reprodução, moradia, hábitos, inimigos naturais, estratégias de sobrevivência. Esse conjunto de atividades é conhecido como nicho ecológico.